E o que Trump disse sobre o Flávio? Trump disse o seguinte, que Flávio é um jovem inteligente e que ama muito o seu país. A mentira do Lula, aliás, não durou nem uma hora, né? Porque ele disse, não, Trump ficou sentado e falou, vocês fiquem em pé, vocês não sentam não, vocês fiquem em pé para tirar essa foto de campanha, que não teve reunião nenhuma com Trump, né? Bom, sabe quem é que discorda? O próprio Trump, que decidiu hoje, agora há pouco, fazer uma postagem pública sobre Flávio Bolsonaro e a nossa visita. Ficou ruim, né, Lula? Repetiu a narrativa da Globo, que não tinha reunião, que era só entrando para tirar foto. Não tinha nem sentado, né? Eu não sei. Sentamos? Cadê a foto aí? Opa, parece que a gente está sentado aqui ou não? Sei, né? Esse é um presidente que falou tira só uma foto ou é um presidente sentado numa reunião com a sua equipe? E o Lula não para de procurar sarna para se coçar, hein? Olha só o que ele disse nessa quarta-feira. Lula volta a atacar Rubio e o chama de latino-americano frustrado. A fala se deu em uma reunião no Planalto, nesta quarta-feira, dia 3. Em ocasião anterior, o petista Lula já havia dito que o secretário do Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, não gostava do Brasil. Esse é o Lula. A mentira do Lula, aliás, não durou nem uma hora, né? Porque ele disse, não, Trump ficou sentado e falou, vocês fiquem em pé, vocês não sentam não, vocês fiquem em pé para tirar essa foto de campanha, que não teve reunião nenhuma com Trump, né? Bom, sabe quem é que discorda? O próprio Trump, que decidiu hoje, agora há pouco, fazer uma postagem pública sobre Flávio Bolsonaro e a nossa visita. Ficou ruim, né, Lula? Repetiu a narrativa da Globo, que não tinha reunião, que era só entrando para tirar foto. Não tinha nem sentado, né? Eu não sei. Sentamos? Cadê a foto aí? Opa, parece que a gente está sentado aqui ou não? Sei, né? Esse é um presidente que falou tira só uma foto ou é um presidente sentado numa reunião com a sua equipe? E o que Trump disse sobre o Flávio? Trump disse o seguinte, que Flávio é um jovem inteligente e que ama muito o seu país. Aí, óbvio, né? O Lincoln Gá, que escreve livro com cara, você vai esperar que o Comando Vermelho e o PCC sejam combatidos? É meio que a raposa cuidando do galinheiro. Não tem aqui Mica deveria ter botado aqui o desleitor, porque de uma hora que acabaram os especialistas e os jornais... Eu poderia ter lido aqui mais de 20 publicações, mas num dado momento a Folha de São Paulo diz assim, é um risco à soberania nacional, diz leitor. Tem também o Lorival. O Lorival é o cara da CNN que fala 100% de merda. A fonte dele são as vozes da cabeça dele. Não tem fonte americana, inventa, mentiroso. Um mentiroso também resolveu defender o tráfico. Quem que resolveu defender o tráfico? A Ordem dos Advogados Bandidos, a OAB. É uma entidade de classe que não representa nenhum advogado de bem no Brasil. Só serve para passar a mão na cabeça de corrupto e fingir que não está vendo as violações de direitos humanos às pessoas comuns. Corrupto e bandido, corrupto e traficante, é o que a OAB faz. Aí agora não, alerta de interferência. A OAB está sempre do lado da bandidagem. Faz sentido, né? São os clientes deles. Pagam muito bem. E claro que não podia faltar a turma da democracia, né? Óbvio, a turma da defesa da democracia. Óbvio que eles emitiram uma nota pública contra a designação. Né? Como sempre, defensores de democracia porra nenhuma, são defensores do crime, não queriam Jair Bolsonaro no poder de jeito nenhum porque são pessoas que lucram com o crime. Veja só para pegar um exemplo aqui. Sleeping Giants Brasil. Porra! Sleeping Giants Brasil falando de soberania. O grupo que recebeu dinheiro da USAID
para censurar perfil brasileiro em período eleitoral, pedia a cabeça da gente na Jovem Pan e estava recebendo dinheiro do Joe Biden para isso. Vai me falar de soberania? Em primeiro lugar, soberania de quem? Soberania de quem? A coisa que mais deixou o Trump impressionado na nossa conversa foi o dado de que 25% dos brasileiros, ou seja, 1/4 da nossa população, vive em território controlado por organizações criminosas. Mais do que isso, um dado que eu não tinha na visita e foi publicado recentemente, expôs que o PC e o CV são 88% dos presos pela Polícia Federal. Outro dado impactante, 50% dos brasileiros se sentem seguros onde moram, não se sentem seguros onde moram. Metade do Brasil. Então essa soberania de quem? É do povo sobre o seu território? É do Estado sobre o seu território? Ou é do tráfico? Ou é dos amigos do Lula? Soberania de quem? Respondam vocês aqui no chat. Você controla a sua vida? Você se sente livre para ir e vir? Você sente as suas propriedades seguras? Quando você compra um celular, um relógio ou uma aliança, você se sente soberano ao andar na rua? Você consegue pegar o seu celular na rua onde você mora? Fala a verdade para mim no Brasil. Você consegue pegar o seu celular e olhar o Google Maps? Responder uma mensagem na rua? No Rio, se você faz isso e perde o celular, um carioca vai te falar, porra, deu mole. Carioca sempre fala isso. Se você foi roubado é porque você deu mole. Deu mole pra quem? Deu mole pra quem tá no comando, porra. O nome é Comando Vermelho porque é o comando que comanda, porra. É a soberania deles. Você pega os países dos escudos das Américas. Todos apoiam a designação. Javier Milei da Argentina já até designou no próprio país o PCC e o CV, porque ele verdadeiramente sabe o que eles significam. Enquanto isso, o Lula rejeita assinar a Declaração Conjunta de Segurança da América aqui em Doral. Agora o próximo presidente da Colômbia, Abelardo El Tigre Espía, que vai ganhar. Peguem todos os países. Peguem todos. A Colômbia é o maior exemplo de como os Estados Unidos ajudaram o povo colombiano a recuperar a soberania do seu território. Se você não assistiu Narcos com Wagner Moura, assista, porque aquilo é verdade. Até a década de 90 era aquilo. Era o cartel de Medellín que mandava na Colômbia, explodia Supremo Tribunal Federal, explodia avião com o presidente dentro. Essa é a soberania que esses caras querem. E com a ajuda dos Estados Unidos, da DEA americana, o povo colombiano teve de volta o seu território e passou 20 anos em prosperidade. De todos os países do escudo das Américas que apoiaram a designação, nenhum país nunca sofreu uma ação militar por causa da designação. Você tem 2 casos só, o México e a Venezuela, que não fizeram parte do escudo das Américas, que têm peculiaridades que são diferentes do Brasil. O que aconteceu no caso do México, governado pela esquerda há anos, que faz fronteira com os Estados Unidos, obviamente os americanos têm que proteger a sua fronteira. O outro caso é o da Venezuela, cujo líder ditador está sendo acusado de chefiar uma organização narcoterrorista preso em Nova York. Então não quer ter problema com a soberania? Ué, basta não se associar com o tráfico de drogas. Se o Brasil não se associar ao tráfico de drogas, por que se preocupar? Se o Lula não tiver associação, não vai ter problema nenhum, Lula. Você não vai estar num agasalho da Nike com uma garrafinha de água aqui, de óculos, num helicóptero não, fica tranquilo. Quer dizer, não sei, né? Não sei também qual é o tamanho da sua conexão com o tráfico de droga. Pelo grau da voracidade que você defende, parece grande. Um terceiro ponto sobre essa questão de soberania é que a gente está falando de uma organização que já
age em mais de uma dúzia de estados americanos. Então, claro, o Brasil tem que ter soberania, sim, sobre a sua política de segurança, e tem. Mas o que os Estados Unidos também tem que ter soberania. E o que os Estados Unidos decidiram não tem efeitos dentro do Brasil, tem efeitos dentro dos Estados Unidos. Hoje, e claro, como eles controlam o sistema financeiro, você sofre as consequências. Mas hoje o PC e o CV, o PCC e o CV são organizações transnacionais. O PCC está em 28 países. Então o Lula, talvez seja por isso que ele tenha tanto orgulho dos nossos traficantes. Mas os nossos traficantes estão lavando dinheiro no mundo inteiro e de organizações do mundo inteiro. Aí eu pergunto para vocês no chat, algum de vocês ficaria chateado com o Marcinho do Comando Vermelho, os Marcinhos da vida, os caras do PCC sendo explodidos por um Reaper Drone, né? Nas costas internacionais brasileiras, aqui do lado do Brasil? Eu não ficaria chateado de ver um barquinho com um traficante sendo explodido. Respondam aí, sim ou não no chat. Né? Eu acho até improvável que isso aconteça de maneira... Pelo menos eu acho improvável que isso aconteça tão cedo. Mas eu não ficaria triste. Eu não ficaria triste. Veja, os especialistas que esses caras chamam são as coisas mais bizarras no mundo. Os caras acham os especialistas que eu falo assim, onde é que vocês acham essas pessoas? Eles acharam a especialista da farinha, né? Aliás, depois do Lindbergh Farinha, eu tô falando da desembargadora, que foi a pessoa que ficou mais indignada com a designação do PCC do Comando Vermelho. Uma desembargadora. Bota o vídeo aí, Gabriel, da desembargadora. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso a vocês. Olha, esclarecedor e angustiante ouvi-la. Porque é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Como eu disse, repito, uma vida dedicada a isso. E ao mesmo tempo a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Obrigada pela entrevista e a senhora citar aqui até as questões de cocaína, né? Que o preço já aumentou diante da adversidade, dessa instabilidade. Conversamos aqui com a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana Davi. Desembargadora, obrigada, hein? E parabéns pela luta, hein? Por essa vida dedicada a entender esse mundão do crime. Força, guerreira. Parabéns aí. Quem tá no chat tá angustiado com o aumento do preço do pó? Vocês estão angustiados com o aumento do preço do pó? Cara, o Brasil é o país... Eu nunca vi uma esculhambação dessa. Não tem, acho que nem na Namíbia, nem no Congo, essa porra pode ser assim, cara. Não é possível, nem na Nigéria. Acho que nem no Haiti uma desembargadora vai pro ar falando que ela vê como muito nociva a alta do preço da cocaína, porque tem mais dificuldade. Muito ruim, muito triste isso. Daqui a pouco... Não, o próximo passo é o governo criar o Bolsa Farinha. O Bolsa Pó. Aí o Lindbergh já tem o cartão dele. Eu não vou dar ideia, não, porque, pô, sei lá, daqui a pouco esses caras vão propor, né? Isso aí, pessoal no chat, eu não sei. Alguém liga, por favor, pro Rodrigo e pergunta pra ele se essa foto é IA, porque ele é o especialista. Eu não sei. Eu confesso. Seems legit. Me parece verdadeiro. Não sei, não tô conseguindo ver as sombras.
para ver se a foto é verdadeira. Pois bem, aí os jornais desistiram da soberania por um momento e começaram a dizer as informações de que essa designação atrapalha a cooperação da polícia. Falaram mesmo, veja a Jovem Pan. Descanse em paz, Jovem Pan. Classificar CV e PCC como terroristas prejudica a cooperação internacional, diz Sarrubo, mais um especialista. Classificar PCC e CV como terroristas é erro, afirmam as entidades de segurança pública. Folha de São Paulo. Na mesma Folha de São Paulo, classificar PCC e CV como terroristas vai prejudicar o combate do Brasil às facções, diz Gáquia. É o mesmo cara. O especialista jogou nas 11 posições. Falou em todos os jornais. E a narrativa era que, não, agora o FBI vai sair de cena, vão ser os militares, vão ser os americanos. De novo, eu vou recorrer aqui ao Sam Puncher, porque o Sam Puncher é o único cara que estuda, corre atrás de informações, faz jornalismo. Bota o vídeo do Sam aí, justiça seja feita com ele, Gabriel. Pois é, Natália, eu tô ouvindo o que vem sendo dito sobre isso desde essa notícia que saiu ontem à noite, né? Pegou a gente de surpresa, não só a gente, como também o governo brasileiro, mas é importante também esclarecer algumas coisas. Primeiramente, as facções criminosas, PCC e CV, vão ser, na verdade, colocadas em duas listas, né? Uma lista que ela é focada no sufocamento financeiro, então elas passam a ser instituições, o PCC já é, né? Mas elas figuram, o PCC e CV, numa nova lista como instituições sancionadas, a gente tá falando aí de sancionadas financeiramente, então é um trabalho conjunto do Departamento de Estado. Isso porque, pra esclarecer, você é brasileiro, você não tem associação nenhuma com facção criminosa, o que muda na sua vida com essa designação? Nada. Porque essa designação é voltada às organizações e a quem financia elas de alguma forma. Outra coisa que a Mirelle falou, e eu acho essa parte mais preocupante, é que ela disse que as autoridades brasileiras que ela ouviu estão falando que essa designação tira o FBI de qualquer investigação das organizações terroristas. Isso não é verdade, tá? O FBI tem, inclusive, uma força-tarefa conjunta justamente para investigar essas organizações terroristas estrangeiras. Então, talvez na questão ali da cooperação internacional, isso precise ser enfim, melhor costurado, mas é uma questão até de atitude do próprio governo brasileiro. Mas não é verdade que o FBI não investiga organizações terroristas estrangeiras, muito pelo contrário. Eles têm uma seção, inclusive, no site dedicada a essa cooperação. Então, essas autoridades brasileiras que estão falando isso, eu acho que elas estão até um pouco desinformadas sobre qual é o papel do FBI nessas investigações. Elas não estão desinformadas, Sam. Elas estão desinformando. Você errou o tempo verbal aqui. Elas estão desinformando. Elas sabem. Na verdade, elas não sabem ou não sabem. Elas não estão nem aí. E aí você pode reclamar do Sam, mas ele vai lá, vai atrás, corre atrás, estuda, busca informação. E vai ver que o FBI já trabalha com as autoridades estrangeiras justamente para trocar informações, para cooperar em casos de terrorismo, crime organizado, justamente em casos de terrorismo. A CIA também atua. O que você consegue agora, a designação vai romper pontes entre o Brasil e os Estados Unidos, não faz sentido. A cooperação entre a Polícia Federal, o Ministério Público, agências financeiras, autoridades locais, ela continua, elas só ganham mais um instrumento. O que muda é que agora os criminosos, seus financiadores, os potenciais facilitadores vão ficar muito mais expostos. As ações das autoridades americanas são sempre de forma integrada. Eles trabalham no modelo sempre de força-tarefa, então não existe isso. Então quando o Sam fala, não, os jornalistas estão mal informados, o maior especialista da porra do PCC no Brasil falando bobagem. É óbvio que ele está falando bobagem porque ele é um militante treinado. Ele é um militante de estimação, especialista de estimação. Para quando dá a cagada, ele vai lá e chama na Globo News e a Globo News. Nossa, como você é especialista, o maior especialista do assunto. Fazendo livro com o financiador do Lula. Agora, eu já falei sobre soberania, já falei sobre essa bobagem, essa mentira do FBI. O que mais que falta de mentira da mídia? Que é um erro jurídico porque essas organizações são voltadas para o lucro. Disseram isso na imprensa. CNN. PCC e CV são terroristas? Aí os jornalistas são também. Mas PCC e CV são terroristas? Entenda o que dizem os especialistas brasileiros. Diz a CNN. O Globo.
Por que o Brasil não considera PC e CV terroristas? Entenda a diferença em relação aos Estados Unidos. Até o portal jurídico, Conjur, PCC e CV são organizações criminosas e não inimigos de guerra. Poder 360. Entenda por que o governo Lula não classifica PCC e CV como terroristas. E o argumento central pode ser derrubado com uma forma muito simples. Basta que se leia a definição que o mundo inteiro dá a essas organizações. Seguindo a matéria aqui da CNN, que diz o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, voltou nesta quarta-feira, dia 3, a criticar o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Em reunião ministerial no Palácio do Planalto, o petista chamou o Rubio de latino-americano frustrado. Em ocasião anterior, o chefe do executivo havia dito que Rubio não gostava do Brasil. Aliado da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Rubio é filho de imigrantes cubanos que foram para os Estados Unidos em 1956. Lula, se prepara porque o Marco Rubio vai ser uma pedra no seu sapato. É isso. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixa também o seu like e até breve.